Boa noite. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse microfone aqui também, ele é meio pesadinho. É igual a camisa de time, assim, sabe? Essas camisas pesadas, assim. É igual o microfone sênior. Aí a gente acaba pegando um pouquinho mais de responsabilidade, né, irmãos? Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que todos estejam bem, com saúde. Estamos quase chegando lá nos 12 dias almejados, buscados todos os dias, aumentando a força do nosso espírito diante da carne. Não é fácil. Esses dias o trânsito está mais tranquilo, mas sempre tem essas chuvinhas no fim do dia, né? Que às vezes dá uma atrapalhadinha aqui, outra acolá, mas o propósito está sendo alcançado. O tema da nossa pregação de hoje, nós vamos falar sobre Jeová Raá. Alguém já ouviu falar de Jeová Raá? Amém? Jeová Raá é o Deus que é o nosso pastor. Seu pastor é Deus. Jeová Raá. E o texto de leitura aqui está em Ezequiel capítulo 34. É o texto que a gente vai saber o que é Jeová Raá. Amém? Vamos lá. Ezequiel 34, versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, digam, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia! Como o pastor busca seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Digam, nuvens e de escuridão. Glória a Deus, podem se assentar. Esse é o nosso Jeová Raá, o pastor sênior, vamos dizer assim, de todas as igrejas. O nosso pastor, o nosso Deus, aquele que domina sobre todas as coisas, é aquele que deu a profecia a Ezequiel, que iria buscar. Pode deixar. Queria buscar as ovelhas perdidas. Por muito tempo na minha vida, eu fui uma dessas ovelhas perdidas de Deus. E pela misericórdia dele, um dia fui alcançado. Então ele nos diz na palavra, numa profecia, há muitos e muitos anos atrás, que iria buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas afastadas. Então aqui nós já falamos alguns nomes de Deus aqui anteriormente. Falamos sobre Jeová Naqueu, falamos que os livramentos vêm do alto. Pastor Carlinhos falou Jeová Nissi, sua bandeira é o Senhor. Pastor Richard falou sobre Jeová Rafá, a sua cura vem do Senhor. Muitas curas, né, pastor? Pastora Cleide falou sobre Jeová Kadesh, sua santidade vem do Senhor. O pastor Clóvis e o pastor Lucas falaram sobre Jeová Salom, o Senhor é a sua paz. O pastor Hilton falou sobre Jeová Jireh, minha provisão vem de Deus. E o pastor Claudinho falou sobre Jeová El-Gmolam, Deus de recompensa. E eu irei falar sobre o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. Teremos mais quatro encontros até terminarmos essa campanha. E quem é o nosso pastor verdadeiro? Quem é o nosso pastor verdadeiro? Nós temos o nosso pastor Jorge Linhares, nós temos o nosso pastor Clóvis Costa,
pastora Joelma Sabino, mas temos alguns pastores aqui da missão, mas o nosso pastor verdadeiro é Jesus Cristo. O pastor verdadeiro da igreja se chama Jesus. E aí nós vamos falar sobre Jesus. Temos a profecia de Ezequiel e vamos falar sobre Jesus no capítulo, a partir do capítulo 7 de João. Abra, por favor, o capítulo, o Evangelho de João, que vai falar sobre o bom pastor. Só que o tema do bom pastor, ele ocorre somente no capítulo 10 de João, mas a gente vai começar no capítulo 7, porque tem algumas coisas importantes da gente aprender sobre o bom pastor. Porque ele começa lá no capítulo 10, já vai falar de uma sequência de debates que Jesus tem ali junto ao povo judeu, junto àquele povo que Jesus veio a eles, veio originado deles, mas que era toda vez questionado. A autoridade de Jesus era constantemente questionada diante daquele povo. E a leitura de João, capítulo 7, a partir do versículo 7, versículo 7 e 8, que a gente vai ler aqui, começam a ter uns debates, começam a ter os confrontos sobre que autoridade Jesus tinha diante daquele povo. O versículo 7 fala assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Ele está falando com os seus discípulos, já ovelhas de Jesus daquela época. E ele fala assim: porque eu dou testemunho a seu respeito das suas obras, e as suas obras são más. Ele fala com o povo que as obras deles são más. E fala para os discípulos: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então os discípulos questionam ele, que ele tinha que se mostrar mais. Se mostre mais, Jesus. Vá aos lugares, vá mostrar os milagres que você faz. E ele fala: não, ainda não é o meu tempo, deixa eu ficar aqui na moita um pouquinho, na surdina. E ele, a esse discurso, vamos dizer assim, a esse primeiro discurso de Jesus, existem reações. E as reações estão aqui nos versículos 30 e 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Lá em Israel até hoje existem judeus que estão esperando a primeira vinda de Jesus. Existem os judeus messiânicos, mas existem ainda aqueles que acharam que Jesus veio aqui e não ouviram a voz do pastor, não conseguiram entender a voz do pastor, não conseguiram decifrar a voz do pastor. Aqui, a partir do versículo 37, já é um outro discurso de Jesus. E aí Jesus, o pastor Cláudio já pregou isso aqui algumas vezes. Se caso existisse a igreja de Jesus, talvez ela estaria vazia, porque Jesus era duro nos discursos, mas ele era duro querendo o bem, ele era duro querendo cuidar, ele era duro querendo deixar as ovelhas em locais mais seguros, mas as ovelhas não entendiam. O versículo 37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava à disposição: venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele estava, ao mesmo tempo, se colocando à disposição daquele povo, naquele tempo, e profetizando sobre o Espírito Santo que ele iria deixar quando fosse glorificado. Então, ele chamava os discípulos a terem sede dele, a crerem nele. Creiam em mim, creiam, eu vim para vocês, eu vim por vocês, eu larguei tudo, creiam em mim. E aí, sempre tendo reações complicadas. As reações desse discurso vêm aqui nos versículos a partir do 40, dizendo: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Olha, alguns creram, outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura Cristo virá da Galiléia? Sempre vão ter os questionadores, sempre vão ter aqueles que vão pensar assim: tem legalidade? Essa pessoa tem legalidade para estar falando sobre isso? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Isso aqui é só lá naquela igreja lá. É só na época de Jesus. Hoje em dia não tem dessas coisas, não tem. As pessoas, buscam todo mundo andar pelos mesmos caminhos. Ninguém promove dissensão, ninguém fala mal, ninguém critica porque o projetor não está ligado no dia da minha pregação, pastor? Mas hoje eu não vou criticar. Mas acontecem imprevistos, acontecem circunstâncias que jogar pedra de fora é muito fácil. Saber o que realmente está acontecendo é tudo mais difícil. Então, eu acho que essas reações desse discurso são lá naquela igreja. De hoje não. E aí entram uma outra parte de discurso aqui, a partir do capítulo 8, versículo 7. Acho que pode virar um pouquinho, por favor. Só um pouquinho, senão vai complicar. Aí, beleza. Valeu. Senão vira um forno aqui em cima. Vocês já subiram aqui, gente, para poder perceber o calor que tem nesse lugar aqui? Tem uma fornalha aqui, que negócio a gente quase começa a virar pipoca aqui em cima aqui e dá uma sambadinha, porque fica quente. Vamos lá. Capítulo 8, versículos 7 e 8. Fala assim: como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Isso aconteceu quando eles pegaram uma mulher em adultério, ali naquele como é que fala? O flagrante adultério, e queriam apedrejá-la, mas na verdade eles não queriam apedrejá-la por apedrejá-la. Eles queriam colocar Jesus no meio da história para, de repente, colocá-lo também para ser apedrejado sobre aquela situação. Mas ele sabiamente se inclinou e jogou para eles: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí no versículo 12 vem de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na vida, terá luz, a luz constante, a luz do sobrenatural de Deus, terá luz constante. Não se desvie, não mude o foco. Mas as reações nós vamos ver um pouco aqui para frente, porque ele fala diversas situações aqui. Eu não vou discorrer sobre todas, mas as reações sempre existem. E aí nos versículos 42 a 45 ele vai dizer: se Deus fosse
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Olha como é que ele é. Ele jogava incisivamente: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Chega e pá! Muitas das vezes a gente escuta determinadas situações que você pensa: poxa, isso é mentira, você não tem lógica o negócio desse. Mas aí vai jogar uma palavra dessa, hein, pastor Richard? Você é o filho do diabo, E Jesus tinha autoridade para isso. Nós não temos essa autoridade, mas Jesus tinha aquela autoridade. No versículo 58, ele novamente, outro discurso, e ele responde: em verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Porque eles estavam questionando: você é maior que Abraão? Abraão é nosso pai, nós somos filhos de Abraão. Como é que você quer falar determinadas coisas? Nós somos filhos de Abraão. E ele fala: antes de Abraão, eu sou. Mas ninguém entendeu. E a resposta sobre tudo isso está no versículo 59, que fala assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Todas as ocasiões que Jesus discursou e Jesus trouxe alguma circunstância que ia de contra, o pastor tem um trocadilho do dia encontro com contra, mas que ia contra aquilo que eles pregavam, que os judeus pregavam, eles ficavam buscando circunstâncias para matar, para ter um motivo factível para matá-lo. Mas Jesus era muito inteligente. Jesus é o dono da sabedoria. É o dono da sabedoria, o nosso pastor. E ele conseguia trazer à luz outras circunstâncias e outros tipos de conhecimento para se livrar dessas armadilhas. Porque a gente sabe que Jesus deu a vida por nós. Ele sabia o que ele tinha que fazer aqui na terra. Ele se despiu de sua força, de sua autoridade, do seu poder, para cumprir uma missão. Como um bom pastor, ele veio, cumpriu a sua missão e voltou para os céus, e voltará para nos buscar, e voltará para nos levar para a terra prometida, que é isso que a gente quer. Ele vai nos levar para a Nova Jerusalém, que é isso que a gente almeja. Então que a gente continue buscando dele. O quarto debate, daqui a pouco nós vamos entrar na questão do quinto debate, que era do bom pastor. Ele faz sinais, ele faz sinal miraculoso. Aqui no capítulo 9, vem assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Glória a Deus. Lavou-se, voltou vendo. Olha que interessante. Mas Jesus só faz isso lá, assim, com uma pessoa que nasceu num berço, como é o meu caso, num berço não evangélico, como uma pessoa que às vezes
tem um problema auditivo, que não escuta a voz do pastor, ou uma pessoa que às vezes não enxerga o caminho de derrota que ele está andando pela vida, mas não escuta a voz do pastor. Então Jesus, ele não fez isso só lá. A gente acha que não, essas coisas da Bíblia aconteceram só na época da Bíblia. Jesus faz as mesmas coisas ontem e hoje para sempre. Ontem e hoje para sempre. Então ele limpou aquele homem de um eventual castigo, de um eventual pecado, voltou a visão para ele. E a reação? Nós estamos falando de discurso e de reação. Qual foi a reação? A reação foi fazer uma auditoria. Uma auditoria. Aqui dos versículos 13 ao versículo 41 vai falar uma sabatina que fizeram para falar que aquilo não podia dar glória a Jesus, que aquilo era coisa que tinha acontecido ao acaso. Questionaram os pais, foram lá, questionaram o cego de novo, questionaram o cego de novo. Isso acontecia só na época de Jesus. 8 de janeiro é bem diferente. É bem diferente o que aconteceu há 2 anos atrás, no dia 8 de janeiro, é totalmente diferente dessas circunstâncias aqui. E aí, buscaram formas, condições, para que pudesse o incriminá-lo, para que pudesse ter um motivo factível para colocá-lo em maus lençóis. O pastor Carlinhos falou com a gente. O pastor Clóvis fala isso com a gente. A pastora Joelma nos diz também a respeito disso, que é importantíssimo o testemunho. O testemunho é que edifica, o testemunho é que transforma, o testemunho é que cura as almas. Então, a reação a esse debate ocorre aqui a partir do versículo 31 do capítulo 9, e diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Esse é o testemunho do cego. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha, o poder desse testemunho, o poder do testemunho que pode fazer a transformação de vida. É diferente nos dias de hoje? Não. Precisamos testemunhar aquelas maravilhas que Deus faz conosco. Todos os dias Deus transforma algo na nossa vida. Nesse período agora que a gente está vivendo esse momento de campanha, a gente fica mais espiritualizado, mas por que não ficar espiritualizado 365 dias do ano? Por que a gente, não, 12 dias, vou lá todo dia, fervoroso e tal, vou orar, vou ajoelhar, vou falar em línguas, vou fazer um monte de coisa e tal, aí chega no 13º, acabou tudo, esfriou, vai esfriando, daqui a pouco no 30º dia não quer nem saber de oração mais, já distanciou, e o nosso bom pastor está falando, o nosso bom pastor está chamando, e agora finalmente chegamos ao 5º debate, onde Jesus aqui no capítulo 10 vai falar a partir do versículo 7. Jesus, pois, ele começa aqui, vou começar do 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, para outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai diante delas, e elas o seguem porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que eles falavam. Mas Jesus, bondoso, um bom pastor. O pastor Clóvis fala isso com a gente, que tem hora que a gente é repetitivo, mas precisa ser. Tem hora que é repetitivo, mas precisa ser. É preciso falar várias vezes para que isso entre no nosso coração e para que a gente mude as circunstâncias da nossa vida. E aí, a partir do versículo 7, ele vem de novo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Jesus fala com a gente hoje, gente. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É isso que Jesus quer de nós. Que entremos pela porta, que nos mantemos pelo caminho. O caminho às vezes é estreito, às vezes é complicado, exige oração, exige leitura da palavra, exige esforço, exige dedicação, mas que a gente siga pela porta. Não entremos pela porta e voltemos para trás. Não fazemos o tal do passinho do Michael Jackson, né? Não pode. A gente tem que andar pela porta, andar para frente. João 14,6 vai dizer para a gente o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não tem outra opção. Não adianta ficar buscando circunstância aqui e acolá, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum assim. Então, Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E Ele é repetitivo. E Ele é repetitivo. E Ele é repetitivo. E as pessoas não escutam. E Ele é repetitivo. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Sou a verdade. Sou a vida. No versículo 10 ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes a gente está restrito, achando que o mundo que Deus tem para nós é um mundinho assim, encolhido, parado. Gente, a gente não precisa ser ganancioso, mas a gente pode esperar algo melhor da nossa vida. Por que não? A gente tem que buscar o melhor, porque o Jesus fala na palavra dele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é teoria da prosperidade, mas é para a gente não ficar restrito, que a gente pode buscar coisas melhores, por que não? Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor, aqui está falando que dá a vida pelas ovelhas. Nós conhecemos o final da história. O bom pastor deu a vida por cada um de nós. Deu a vida por cada um de nós, sem acepção de pessoas. Ele não tem isso. Todos somos iguais perante Deus. Todas as almas são importantes para o Senhor. É repetitivo, mas é assim. Como eu sabia que não ia ter projetor, coloquei aqui Hebreus. Não, aliás, estou no 11? Eu estou no 11. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória de todas as coisas, de tudo, a glória de tudo, a Jesus, para todo sempre. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. Gente, é uma bênção. Lê a carta, o Evangelho de João como um todo, ele tem muitas coisas apocalípticas, tem muitas coisas
do final dos tempos, muitas escatologias que o nosso pastor Clóvis ama e que traz aqui com muita sabedoria para a gente aqui, mas tem coisas assim do nosso dia a dia. Jesus nos ensina, e Jesus é repetitivo porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer que a gente saiba identificar a voz do pastor. É repetitivo. Ele fala de novo que eu sou o bom pastor, no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Repetitivo, mas é o que Ele fez. É o que Ele fez. Ele é o bom pastor. Que possamos sempre conhecer mais e mais a voz de Cristo. Conhecer a voz dos nossos pastores. Esses dias eu vi no Facebook, eu acho, alguém colocou um vídeo de um pastor conhecendo a voz das ovelhas. Eu acho que o pastor Romulo até fez isso lá na igreja dele. Pastor conhecendo a voz das ovelhas. E aí às vezes a gente não está conhecendo direito a voz do pastor. E abrindo parênteses aqui para um breve testemunho. Existe um lema aqui na igreja que fala: igreja que se relaciona e que se importa. Quem já ouviu falar sobre esse lema? Quem executa esse lema? Amém. Então existe esse lema aqui há muitos anos. Eu comecei a congregar aqui por volta de 2002, 2013, 12, 13, depois saí, depois voltei. E sempre escutando: igreja que se relaciona e que se importa. Igreja que se relaciona e que se importa. E quando eu voltei para cá, não lembro exatamente o ano, só sei que eu vivia como um espectador de banco da igreja. Vinha, conhecia o pastor Mauro e a pastora Cleide, meu irmão Mauro, conversava de vez em quando e ia embora para casa. Voltava, o outro culto, dízimo, primícia, viu gente? Dízimo e oferta, primícia. Não deixemos de fazer em qualquer circunstância, mas achava que eu estava fazendo muito, dizimado. Não, eu dizimo lá e tal, não preciso de envolver com ninguém não. O pastor Clóvis sempre teve, e a pastora Joelma sempre tiveram os projetos para tentar trazer as famílias, para se juntar, para aumentar esse corpo. E eu não deixava que isso acontecesse. Mas na hora que chegava o boletim do fim do ano, eu chamava a Marília. Marília, meu nome não está no boletim da igreja. Ué, Marília, já tem um tempo que eu voltei aí. Já trouxe minha carteirinha, já... Não, senhor, isso vem lá da sede e tal, isso é assim mesmo e tal, o ano que vem a gente corrige e tal. Beleza. Chegava no outro boletim. Ué, Marília, meu nome não está no boletim da igreja. Não, senhor, mas aconteceu não sei o que, gente. Acontecem circunstâncias e acontecem. Só que quando a gente está procurando motivo para se afastar, aquilo ali vira um motivo. Aquilo ali vira assim, a chateação que eu preciso para me afastar dessa igreja. Igreja que não se relaciona, não se importa nada. E aí, chegava o pastor Clóvis: ô pastor, meu nome está no boletim da igreja. Eu vou que ele não me ligou, é agora mesmo que eu não fico mais nessa igreja, não me ligou no meu aniversário. Gente, tem hora que a gente vive num mundo tão estranho hoje em dia, que a gente manda as mensagens para as pessoas e se não fica o azulzinho do WhatsApp imediato, a gente acha que as pessoas estão ali à sua disposição. Estão ali esperando para te dar um feedback, para te dar um retorno sobre alguma coisa. E isso
faz com que a gente fique chato. A gente fica muito chato, muito assim, as coisas têm que ser para ontem. E isso gera ansiedade no nosso coração, isso gera diversas circunstâncias. Mas um belo dia veio meu nome no boletim, eu já perdi a Marília há muito tempo. Glória a Deus. A gente tem uma turma aí que ora uns pelos outros desde muito tempo. Ela está nesse grupo, a gente está orando uns pelos outros. Não tem nada, nem de cura, nem de libertação, não tem nada. Mas o fato é que era um motivo bobo. Por quê? Porque N coisas acontecem durante o dia. Quando a gente vai participar das coisas da igreja, a gente sabe que todas as pessoas que servem aqui são voluntárias. Ninguém recebe um centavo para trabalhar aqui. Temos diversos diáconos, diversos pastores, diversos obreiros, diversas pessoas que fazem com que as coisas aconteçam para que tudo funcione. E às vezes a gente fica até repetitivo, como uma pregação. Repetido, vem na segunda, vem na quarta, vem no sábado, vem no domingo, repetitivo. E aí, eu questionando o pastor Clóvis: pastor, mas aí não tem jeito, né? Estou aqui, estou servindo e tal. Quando é aniversário de pastor, a gente tem que promover aniversário, dar presente para pastor e para obreiro e para não sei quem, e ninguém às vezes nem me liga e tal, e não sei o quê. E o nosso pastor Clóvis me ouviu. O nosso pastor Clóvis tirou tempo de qualidade, me escutou. Mas eu não estou falando isso aqui para poder crescer com nada, não. Hoje, as pessoas, ele tem uma expressão que fala assim: a pessoa, ou ele fala que vai dar uma colada, ou ele tomou uma colada. E no caso ele falou assim: tomei uma colada do Leleto, e nós vamos mudar umas coisas. E aí introduziu a questão de chamar as pessoas aqui na frente no dia dos seus aniversários. Chamar as pessoas no aniversário de casamento, no aniversário, porque, gente, é uma data no ano. E aí ele concordou comigo e falou: não, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. E glória a Deus, o nosso pastor nos escuta. Quantas vezes a gente está de mimimi dentro da igreja, de mimimi, vivendo circunstâncias difíceis, complicações, porque a gente não quer se relacionar. Às vezes a gente não, cria uma barreira entre a gente e aquele: aquela não, pastor não, pastor Claudinha, não vou lá não, o Anderson, não, tem mais 2 meninos, não. Tudo é desculpa. Então, quando eu fui fazer uma autoanálise sobre aquilo que eu estava vivendo, deu vergonha, porque eu estava com a vida toda destruída, toda complicada, e por essa barreira, essa barreira de: não posso falar isso com ninguém, isso vai trazer vergonha. Gente, nós somos uma igreja, nós temos um bom pastor. O bom pastor nos ensina a compartilhar o fardo. O bom pastor nos ensina a ser menos orgulhosos. Homens, somos muito orgulhosos, queremos andar, a mochila está pesada, está carregada, está sobrecarregada, e a gente vai indo e tal, até que você está tombando, você vai pedir ajuda para alguém. Desnecessário. Nós estamos com um projeto na igreja de pastoreio e mentoria, idealizado pelo pastor Clóvis, para a gente andar nesse primeiro momento com os homens, para a gente poder tentar compartilhar esses fardos. Todos nós temos problemas e precisamos nos fortalecer uns nos outros. E aí eu fui ver, fazendo curso CRAU, o que estava lá em Colossenses 3, 23, 24, diz que tudo, repita comigo, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens.
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Aplauda o Senhor. A Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Então, às vezes a gente está achando que vou quebrar o galho ali do pastor Richard. Não, vou quebrar o galho do David, porque só quebrar o galho. Gente, tudo que fizermos, que a gente possa fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. É no Senhor que a gente recebe a recompensa. Não é barganha, não é vou fazer isso porque eu vou ter aquilo, vou seguir esse caminho porque eu vou ter aquilo. Não, é caminhar gradativamente, todos os dias, fazendo as coisas como para o Senhor. É o Senhor, é o nosso pastor, é o bom pastor. Mas nada impede a gente fazer para o pastor Clóvis, para a pastora Joelma, para a Marília, para a Laura, para o Wilson, gente, somos uns pelos outros. A igreja é isso. E aí, muitas vezes a gente deixa a bomba estourar. Aí chega com a bomba quase estourando e o meu irmão fala isso, né? Meu irmão é polícia, ele tem uns dialetos policiais lá. Pega a granada, tira o negócio, segura aí. Aí já não dá tempo. Aí já complica muito as coisas. Então, quando está na concepção dos problemas, é que a gente conversa, que a gente consegue ajustar, dar uma consultoria, buscar um entendimento, fazer alguma coisa para ajudar, para que as coisas não tomem as consequências de problemas financeiros, de divórcio, de filho nas drogas, de filho distanciado da casa do Senhor e outras coisas. Hoje eu aprendi, estou com um problema, gente, me ajude em oração, por favor, é esse o problema. Tem coisas que a gente vai ter pessoas mais chegadas, que você vai chegar e vai falar, cada um escolha o seu. Temos uma grande variedade de pessoas, de amigos verdadeiros, amigos que vão orar sem buscar o contraponto daquilo, aquele amigo que vai te ajudar de coração, não vai te ajudar lá, vou ajudar agora, mas semana que vem eu pego isso aqui. Não, isso não funciona, isso não é legal. Então, que a gente busque ouvir a voz do nosso bom pastor, que fala em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos compartilhar. Tem coisas que falam assim, nossa, eu tenho até vergonha de falar sobre isso, mas se não falar não vai ser curado, se não falar não vai ser transformado. Uma das piores coisas que tem é a gente não assumir que está errado. A gente às vezes senta em cima, não, eu estou certo, e está caminhando cada vez mais para distanciar das coisas de Deus. Não é isso que o nosso bom pastor nos ensina. O nosso bom pastor nos ensina que o caminho do derrotado, do diabo, é outro. Nós temos que falar a verdade, precisamos seguir com a verdade. Circunstancialmente, o crente peca e confessa e segue em frente. E cura, e liberta, e vão em frente, e vão melhorando. Então, como diz o nosso pastor Carlinho, fogo quando junta com fogo só aumenta. O fogo, a unção. E eu complemento que a brasa, quando sai do meio do fogo, se apaga rapidamente. Sabe? Que a gente possa tentar estar mais junto, tentar se ajudar, tentar entender que o propósito da gente aqui nessa terra é ser uns pelos outros. Sempre vai ser assim. A gente nunca vai ser autossuficiente em nós mesmos. O nosso bom pastor nos ensina. Que ainda que tenha outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las,
elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós não somos exclusividade de Deus. Em algum tempo, alguém, exceto quem já veio de lá cristão, em algum momento, alguém pregou para você. Alguém falou do amor de Jesus para você. Alguém falou que existe um bom pastor. Então, cabe a nós hoje, como cristãos, como homens, mulheres, jovens de Deus, falar de Jesus. Jesus coloca aqui para a gente que Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que a gente consiga alcançar essas outras ovelhas. Nós temos essa obrigação como cristão, alcançar as outras ovelhas, falar de Jesus na nossa casa, no trabalho, na escola, no ônibus. Gente, toda hora a gente tem ocasião para falar de Jesus. O testemunho de transformação da nossa vida alcança outras pessoas. O testemunho de falar, a minha turma de 24, deixa eu ver quantos tem aqui, 24, segundo semestre, eles me deram um quadrinho. Quando eu morava lá em Areias, eles me deram um quadrinho escrito porque a gente testemunha. Se fosse por circunstâncias do tempo que eu vivia lá em Areias, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria debaixo de 7 palmos de terra. Porque eu vivia em diversas circunstâncias, e a pior delas, o alcoolismo. Alcoolismo complicado, alcoolismo que me fez perder muitas coisas. Já partindo para a finalização, é bom quando você prega o contato de que você não fica virando folha, e aí ninguém sabe se você está começando ou se está terminando, viu? Os músicos podem subir, por favor. Já partindo para a finalização, João 17, 18, João 10, 17 e 18 vai dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu por cada um de nós. Ele se deu, o nosso pastor deu a vida por cada um de nós. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que a gente possa ouvir a voz do bom pastor. Ouvir de verdade a voz do bom pastor. Não ficar só nesses 12 dias. Não ficar só de crítico de banco de igreja. A igreja precisa de obreiros. A igreja precisa. O nosso culto hoje, aconteceram uns imprevistos aqui, faltaram algumas pessoas, e nós tínhamos substitutos à altura. Porque tem hora que tem circunstâncias que as coisas acontecem erradas e não vai ser perfeito. A igreja não é perfeita. O culto da vitória não é um culto perfeito. Mas a gente busca aprimoramento a cada dia. A gente busca melhorar a cada dia. A gente precisa olhar para o ontem e falar assim: hoje eu estou melhor do que ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou e sou melhor do que mereço. Graças a Deus. Independente das circunstâncias da minha vida, graças a Deus. Hoje estou melhor. Hoje vivo melhor. Hoje tenho uma cabeça melhor, um pensamento melhor. E Jesus deu a vida por cada um de nós. Como um bom pastor, como Jeová Raá, como Davi, que deu a vida por aquelas ovelhas, matou leão, matou urso, pode ter matado lobos, cobras e outros bichos naquele momento ali. Jesus se dá. Ele dá. Ninguém a tira de mim. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele quis. Por cada um de nós. Cada um de nós somos importantes para Jesus. E a gente precisa se colocar nesse lugar de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Temos que ser gratos em todo o tempo por aquilo que Jesus fez por nós. Ele quer nos ver no aprisco, saudáveis. Muitas pessoas estão aqui dentro da igreja e não estão saudáveis com os próprios membros do corpo, brigados.
discussões sem sentido, ou afastados dos caminhos do Senhor por discussões, por situações como essa que eu falei há pouco. Meu nome no boletim da igreja. Ninguém, passei ali, o pastor nem olhou para mim. Nós temos que acordar. Temos que acordar e limpar os nossos ouvidos para ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz do nosso pastor, renovados, aumentando a nossa fé, progredindo, andando em direção àquilo que o bom pastor tem para cada um de nós. E Ele tem maravilhas para cada um de nós. Ele tem maravilhas para cada um de nós. A gente precisa buscar e servir com amor, servir em casa, servir a esposa, servir no trabalho, servir. Isso torna a gente grato por tudo que Jesus fez por nós. Ele nos serviu. Nós participamos da ceia. A ceia representa Jesus servido por cada um de nós. Deu o seu corpo, deu o seu sangue por cada um de nós. Então nós precisamos colocar no nosso coração, nos dias da nuvem, nos dias de nuvem e escuridão, lá falados por Ezequiel, que possamos ser e manter a luz de Jesus, manter a luz na salvação. A salvação vem de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Oh Deus, Jesus Cristo de Nazaré, te agradecemos por mais um elo passado aqui, Deus. O Senhor conhece o coração dos seus filhos, o Senhor conhece o coração das suas ovelhas, e eu vou falar algumas circunstâncias e profetizo a cura nessas famílias, nessas circunstâncias, no nome de Jesus. Que os enfermos de alma sejam curados, que as pessoas possam liberar perdão e ter libertação por algo que possa ter ferido, que possa ter magoado, que possa ter afastado dos caminhos do Senhor. Deus, no nome de Jesus, que possamos nos situar como ovelhas, ovelhas verdadeiras, ovelhas que escutam a Tua voz, Pai. Que possamos nos compadecer daquilo que está no nosso entorno, das pessoas à nossa volta. Sermos instrumentos do Senhor, Deus, para cuidar, para sarar, para melhorar as circunstâncias do nosso irmão, da nossa irmã. Deus, no nome de Jesus, que tenhamos intrepidez para falar das coisas do Senhor e testemunhar das coisas do Senhor, pois o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo, o Senhor tem mansidão, o Senhor se preocupa com cada uma das suas ovelhas e quer que elas todas estejam bem. Deus, no nome de Jesus, que busquemos o bom pastor, que sejamos gratos por esse dia, que sejamos gratos por tudo que o Senhor coloca ao nosso meio, que sejamos mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos entrega, pois a mordomia não diz somente a respeito de situações financeiras, mas diz respeito aos casamentos, diz respeito aos filhos, diz respeito aos amigos que o Senhor nos proporciona. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga o renovo do Senhor como nosso bom pastor nessa noite, Pai. As famílias da sua igreja, que possamos estar à disposição para ajudar, que possamos ser bênção, que possamos ajudar os nossos pastores nessa obra tão grandiosa, que não é a obra da Igreja Batista Getsemane de São Portugal, mas é a obra do Senhor, a obra do nosso bom pastor. Muito obrigado mais uma vez, Deus, pela oportunidade de te servir. Jeová,
nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se alguém sentiu que essa é a noite da reconciliação, essa é a noite de renovar a audição e buscar ouvir a voz do pastor, do nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré, que vem aqui à frente, vamos orar, vamos recolocar o nome no livro da vida. Ou se alguém sentiu que hoje é o dia de entregar a vida para Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele é a porta. Então, se alguém sentiu no seu coração de entregar a vida para Jesus, que venha até aqui. Se alguém sentiu aí pela internet, depois que a chefa postar esse vídeo aí, também deixe nos comentários para a gente poder orar e buscar do Senhor esse renovo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Eu falei com